Se a gente combate o presente, que nos reduz, o presente fechado, que nos asfixia, que nos coage, que nos violenta, que nos demanda, que nos captura, e a gente quer criar frestas de ar puro nesse presente. A gente quer criar novos caminhos, novas maneiras, furar a bolha, né? Romper com os círculos viciosos que o presente nos impõe. A gente não estará fazendo nada se não perceber que nós mesmos estamos imersos nesse círculo vicioso quando nós julgamos as coisas e a nós mesmos a partir do nosso estado afetivo. Então, o que nos impede de pensar? Esse é um problema central. Para a gente aprender a pensar, é preciso a gente chegar a exercer o pensamento de modo diferente de quando a gente imagina que pensa, né? E nesse contraste, a gente vai percebendo cada vez mais que o que leva a confundir o pensamento com a imaginação tem muito mais a ver com o uso, ou até o mau uso, que a gente faz daquilo que nos acontece e que, por consequência, impede a gente de pensar ou separa a gente da nossa potência plena de pensar. Então, o uso que a gente faz daquilo que nos acontece é algo extremamente essencial. Eu diria que é tão essencial que, apesar de ser muito importante para a intensificação da nossa vida, para o aumento de realidade, de potência, de fortalecimento de nós mesmos, apesar de ser muito importante a gente aumentar a nossa potência, a nossa capacidade de afetar e de ser afetado, né, é ainda talvez mais importante, nesse primeiro momento, a gente desenvolver uma força em nós que é capaz de não se deixar afetar, não se deixar abalar, não se deixar demandar, não se deixar mobilizar. Por que exatamente? Pelo que exatamente? Não se deixar demandar ou mobilizar por aquilo que chega sem uma conexão real, sem uma composição real, mas que impõe de fora como uma ordem, como uma palavra de ordem, né? Como um aguilhão, uma violência sobre nós que nos obriga a agir, a sentir ou a pensar desta ou daquela maneira. Então, deter isso, deter essa demanda exterior, ser capaz de criar uma distância, de criar um entretempo entre isso que nos demanda de fora e isso que ferve em nós, que trabalha em nós, que cozinha em nós, que experimenta em nós. Dar tempo a essa nossa experimentação interior, né? Essa distância necessária para que a experimentação interior se processe, para que a gente faça um uso próprio do nosso tempo próprio. Aqui começa a condição do pensamento real. Se há distância, se há um processamento, se há uma experimentação, se há o sorver, o fruir daquilo que acontece em nós, nós podemos fazer um uso interessante disso, seja o que acontece de mal ou o que acontece de bom, né? Sempre dá para fazer o melhor uso, o uso mais interessante para que isso torne-se matéria de criação de realidade e fonte de invenção no pensamento.